bem procede de Deus. Salmo 127. No Salmo 128, nós vemos que o temor a Deus traz felicidade para o lar. Você pode ter 1000 vezes muito bem lá na sua empresa, onde você trabalha, fora de casa. Mas se em casa você não estiver bem, está faltando alguma coisa. E a Bíblia diz que o temor a Deus traz felicidade para o lar. O lar feliz, irmãos, ele não precisa de tanta coisa para as pessoas verem felizes. Ele precisa de paz, precisa da presença de Deus. O lar feliz, irmãos, não é aquele que tem tudo, que está sobrando, não. É aquele que tem, e as pessoas valorizam aquilo que tem, e se alegram com aquilo que tem, e dão glórias a Deus por aquilo que tem, e o Senhor está ali presente, e nada falta naquela mesa, nada falta na vida daquelas pessoas. Salmo 127 diz: se o Senhor, olha, presta muita atenção nisso aqui. Se o Senhor não edificar a tua casa, você vai trabalhar com um burro de carga e não vai ter um bom resultado, porque Deus precisa edificar a tua casa. Deixa Deus fora, você vai ver o que acontece. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, pois aos seus amados ele dá o sono. Aleluia. Vamos para o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda no seu caminho. No trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, fala conosco agora, meu Deus, em nome de Jesus. Usa a tua serva Maria apenas como um vaso nas tuas mãos, mas seja o Senhor ministrando a tua palavra, a tua vontade para a minha vida e a vida de todos aqui, e a vida de todos que em algum lugar vão assistir essa pregação, ouvir a tua palavra através dessa pregação. É o que eu peço no nome de Jesus, e todo o povo de Deus digam graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, por eu estar aqui na igreja e poder ouvir a tua palavra, a orientação da tua palavra para a minha vida. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos iniciando o ano. Hoje é o primeiro domingo do novo ano que Deus nos deu. E eu quero convidar os irmãos a dar nesse ano uma atenção toda especial à palavra de Deus. Irmãos, existe tanta informação ao nosso redor. É através da televisão, é os jornais escritos, jornais falados, através do rádio, através da internet. É tanta informação, tanta informação, tanta informação. Mas eu quero convidar os irmãos para esse ano fazer uma coisa, quem sabe você ainda não fez, que é parar e dar uma atenção especial à voz de Deus, as informações que Deus passa para você, as instruções que Deus passa, os mandamentos que Deus passa para a tua vida. Dê um tempo, tira um tempo e dá um tempo para Deus, porque Deus precisa edificar a tua casa, Deus precisa edificar teu casamento. Se Deus não edificar teu casamento, você vai se separar, você vai se divorciar mais cedo do que você pensa. Se Deus não edificar o teu casamento, vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? Possivelmente, ou você não vai aguentar olhar na cara da tua esposa, ou você não vai aguentar olhar na tua cara, mas estão juntas, às vezes por uma questão de uma decisão, não vou separar, mas estão mais separados do que, eu quero dizer que Deus não quer vocês apenas reunidos, Deus quer vocês unidos. Deus não quer a tua família apenas reunida, Deus quer vocês unidos, principalmente o casal. É preciso que estejam unidos. Vocês não estiverem unidos, a batalha fica pesada demais. Junto vocês vencem batalha, junto é mais fácil. A Bíblia diz que é melhor ir dois do que um, porque se um tiver com frio, o outro aquece, se um cair, o outro ajuda a levantar. Melhor dois do que um. É preciso
unida, procurar se unir. Ah, mas nós temos muita diferença. Eu quero dizer, irmãos, que eu descobri uma coisa essa semana. Eu fui conversando com o pastor Mário Albano, e eu e o pastor Mário Albano, nós temos bastante diferença. Nós somos bem diferentes do outro. Em algumas coisas nós somos parecidos, até porque o convívio também vai fazendo a semelhança. Você vai morando tanto com uma pessoa junto, você acaba ficando semelhante em muita coisa. Mas muita coisa nós somos diferentes. Muitos gostos, eu agradeço a Deus que tocando a comida, nós temos gostos bem parecidos. Tem algumas coisas que eu não gosto, eu gosto, mas assim, em termos gerais, nós somos muito parecidos. Tirando assim que eu gosto muito de ervas finas, ele vai muito chegado esse negócio, mas eu gosto muito. Mas as diferenças não são assim coisas que chegam a atrapalhar. Vocês sempre vão ter diferença. Você é marido e esposa, vocês nunca vão ser iguais. Vocês podem ser parecidos, até porque a convivência acaba fazendo semelhanças. Um vai aprendendo com o outro, porque casamento também é cultura, um aprende com o outro. Mas o que eu estava falando com o pastor Mário Albano essa semana foi o seguinte: eu disse para ele, olha, nós temos diferenças. Só que eu vejo que essas diferenças faz a gente se completar. Tem coisa que ele faz muito bem, eu já tenho uma dificuldade tremenda para fazer. Outra coisa, eu faço bem, ele tem dificuldade para fazer. Então eu percebo que o que eu tenho, somado ao que ele tem, nos faz crescer. Você tem que pegar o que você tem como esposa, somar a do seu esposo. O marido tem o que ele tem, soma com aquilo que a esposa tem, irmãos, e a coisa dá certo. Nunca vai dar certo marido versus esposa. Esposa versus marido nunca vai dar certo. Mas marido mais esposa, o resultado é grande. A esposa mais marido, o resultado é grande. Nós temos que ver. E esta é a vontade de Deus dentro de uma família. Irmãos, a nossa felicidade começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa família, a felicidade começa quando você põe no teu coração Jesus Cristo como teu Senhor. Quando você põe a palavra de Deus como a tua regra de conduta e fé, a tua felicidade começa aí. Ah, mas a minha família é para completar a felicidade, mas só a família não faz felicidade. Se só a família fizesse felicidade, pessoas que têm famílias lindas, têm esposa linda, têm marido bonito, têm filhos lindos, não estão se suicidando, estão por quê? Porque só a família não faz a felicidade. A tua felicidade está em temer a Deus e andar no caminho do Senhor. Então tudo que você tiver vai completar essa felicidade. Você está entendendo? Não vai, tudo que Deus te der, seja dinheiro, família, seja lá o que for que Deus te der, vai completar. Só ela não vai fazer felicidade. Só ela não vai fazer felicidade. E a Bíblia diz aqui: se Deus não edificar a tua casa, vai ser em vão todo o seu trabalho. Você pode trabalhar com oportunidade, trabalhar, levantar de madrugada, dormir muito tarde, trabalhando, vai ser tudo em vão. Eu gostaria, nesta hora também, trazer um assunto aqui, dentro da palavra de Deus. Você sabe que Deus quer a tua saúde. Deus quer que tenhamos saúde. A Bíblia diz lá na terceira epístola de João, se não me falha a memória, logo no comecinho diz que Deus quer que nós tenhamos saúde, assim como vai bem a nossa alma, que a gente tenha saúde. Agora eu quero dizer, irmãos, eu vou falar de sono agora. Vocês sabem que muita gente está perdendo saúde pela falta porque está dormindo pouco demais? Está dormindo pouco demais. Irmãos, pela lei, uma pessoa não pode trabalhar mais de 8 horas. É ou não é na nossa lei? A lei do país, a lei do trabalhista, pode uma pessoa trabalhar mais de 8 horas? Em alguns casos, esporadicamente, às vezes faz uma hora extra, tem uma necessidade, mas em termos gerais, não. É 8 horas de trabalho. 24 menos 8 dá quanto? Quer dizer, você tem 8 horas de trabalho, você tem 16 horas para vir para casa, para estar com a família, para fazer compra, para fazer outras coisas. Quantas horas nós deveríamos dormir para ter saúde? Irmãos, no mínimo, o ideal é uma pessoa dormir 8 horas por dia. É no horário de dormir, não é ficar a noite inteira acordar na televisão, na internet, depois vai dormir de dia. Horário de dormir, horário de dormir. Se você trabalha à noite, você tem que dormir de
Se você trabalha à noite, a tua noite é durante o dia. Mas se você trabalha de dia, a tua hora de dormir é à noite. Eu quero nesse dia, pregando sobre essa palavra, um texto tão conhecido, mas que é tão abrangente, que mexe com coisas que muitas vezes nós nunca nos damos conta de que aquilo é responsabilidade nossa. Você tem uma responsabilidade do teu corpo. Presta atenção, você tem uma responsabilidade da tua saúde. E se você dormir 3, 4 horas por noite, a tua saúde vai embora mais cedo do que você imagina. Mais cedo do que você imagina. A tua saúde vai embora mais cedo do que você imagina. Porque, irmão, o nosso cérebro, ele foi programado para horas de atividade, para hora de repouso. Para hora de repouso. Mas o teu cérebro, ele é tão inteligente, que se você tiver luz acesa no quarto, tem luz, o teu cérebro entende que é hora de atividades, porque a hora de descanso deve ser escuro. Aí esse negócio de largar a luz acesa, isso é um problema sério para a tua saúde. Para a tua saúde. Tem pai que ele não dorme com a luz apagada e as crianças vão aprendendo e quando eles dormem a noite inteira com a luz acesa. Eu não estou nem falando de gasto com a sequida, eu não estou nem falando do gasto maior pagando luz à noite, a luz mensal que a gente paga. Nós estamos falando de saúde. E não faz um propósito nesse ano, você dormir um pouco mais, você tem dormido. Se você dorme, você tem que conseguir dormir no mínimo mais 7, o ideal é 8 horas. Mas vamos supor que você trabalha, você tem tantas coisas, mas pelo menos 7 horas você conseguiu dormir, já está bom. É melhor que você dormir 3, 4 horas. Aí, irmãos, você pensa que você quer ocupar e trabalhar, você não tem que ver, irmão, o que é necessário e o que não é necessário. Você tem que escolher, ser seletivo e aprender a ver prioridades. O que é prioridade? Você ficar a noite inteira acordado, buscando isso, buscando aquilo, coisas que às vezes você não vai nem usar, ou você repousar e estar apto para trabalhar muitos e muitos anos. Irmão, Deus podia ter feito a terra plana, assim, ó. Deus podia ter feito a terra uma chapa grande, colocado o sol para lá, a terra ficaria dia e noite, as pessoas em atividade. Deus fez ela redonda. E vai acontecendo o quê? A terra vai girando. Tem hora que é dia, tem hora que é noite. Por que Deus fez isso? Para você repousar, irmão. Deus pensou nos detalhes. Tem a hora do repouso, a hora do repouso apaga a luz, tira a luz. Porque teu cérebro tem que entender que é noite. Você pensa que você fecha teus olhos e você vê luz através da pálpebra, você consegue ver a luz, vê ou não vê? Você vê a luz, não vê? A luz está acesa, você pode fechar os olhos, você sabe que tem luz. Apague a luz, irmãos. Cuide da tua saúde. Procure dormir no mínimo umas 7 horas por noite. Se você trabalha à noite, durma de dia pelo menos umas 7 horas. No mínimo umas 7 horas, o ideal é 8 horas. Você vai ver que você vai produzir durante muito mais tempo. Muito mais tempo. Eu trabalhava na minha adolescência, irmãos. Eu comecei a trabalhar na enfermagem, naquele tempo criança trabalhava. Eu comecei a trabalhar na enfermagem quando eu tinha 14 anos. E logo nos primeiros meses, sabe como era a minha jornada de trabalho? 24 por 24. Entrava às 7 da manhã, só saía às 7 do outro dia. Era assim, direto. Mas a gente jovem, a gente aguenta. Hoje eu não aguentaria uma jornada dessa, de jeito nenhum, naquele tempo eu aguentava. Passaram-se uns anos, um dia eu encontro no elevador um médico. Ele falou: você não estava ontem fazendo plantão aqui? Eu falei: estava. O que você está fazendo hoje? Não, eu estou fazendo plantão. Você já foi para cá? Ainda não. Ele disse para mim assim: olha, com alguns anos você vai começar a esquecer 25% das coisas que você deve lembrar. Eu falei: como assim? Porque você está dormindo pouco demais, você não pode dormir tão pouco assim. Irmãos, mas a palavra de Deus há muito antes desse texto que já fala aqui. Se Deus modificar a tua casa, nós temos que aprender, irmãos, conhecer a vontade de Deus. Jesus mostrou para nós a vontade do Senhor, mas também Deus, através das coisas que foram criadas,
Ele mostrou o seu propósito, mostrou qual é a vontade dele para nós, ele mostrou. Então, irmãos, esse ano eu quero convidar os irmãos, encorajar os irmãos a ver o que é necessário. É necessário um gasto de tempo. Se não é necessário, se é uma coisa, o que é melhor? Você tem que escolher a prioridade. A prioridade é você dormir o tanto que você precisa e depois você levantar e fazer o que você precisa fazer, ou é você ficar acordada tentando fazer, tentando. E vou dizer mais uma coisa para os irmãos, vocês sabem disso. E depois de algumas horas, o teu cérebro já não começa não funciona direito, você já não consegue assimilar, você está estudando, tentando aprender, às vezes você não consegue assimilar direito. Pare, repouse, depois pega, você vai ver que aí você vai produzir muito mais. Se Deus não edificar a casa, em vão vai trabalhar aqueles que edificam. Você quer a tua família em paz, não quer? Quantos querem ter filhos educados aqui? Levanta a mão. Você quer ter filho educado? Você quer filho gritando dentro de casa, dando mal resposta? Você quer isso? Não, ninguém de nós quer. Nenhum de nós queremos isso. Mas como é que você trata as pessoas? Quando alguém fala com você, tua esposa fala com você, como é que você responde? Que é? Que foi? Oh, filho de Deus, tem um jeito melhor e mais construtivo. Pode falar que foi, querida. Não quer falar, querida, oi, que foi? Você sabe ser educado, você é grosso, educação. E você sabia que você é sem educação, você difama tua mãe e teu pai? Sabe o que a tua esposa pensa? Os pais querem educar, você quer? Quando você é mal educado na sua esposa, está difamando, está desonrando teu pai e tua mãe. Porque ela passa a ter uma ideia que você foi criado desse jeito, a tua casa era desse jeito. Mas se a tua casa era desse jeito mesmo, você pode aprender, você pode ser melhor, porque você tem Jesus. Certamente teus pais não eram cristãos, não conheciam tanto a palavra de Deus, não seriam melhores. Você precisa ser melhor. E a esposa? A esposa não quer casca grossa, tem educação. Tem esposa que o marido fala, que é, cara? Marido, respeito. A Bíblia diz: marido ame a sua esposa, a esposa respeite seu marido. Tem uma coisa que a mulher precisa ser amada pelo marido, e tem uma coisa que o marido precisa, é ser respeitado pela sua esposa. Mas você quer que o marido se pode desrespeitar? Não, não é assim. Se vocês não fizerem assim, vocês vão trabalhar igual pulo de carga e o resultado não vai ser bom. Comece nas pequenas coisas, mudanças. Quando você olhar para sua esposa, lembra que a palavra de Deus quer para você amar essa mulher. Quando você olhar para o teu marido, lembra que a palavra de Deus quer para você respeitar esse marido. As coisas não. Se vocês fizerem isso, Deus vai estar edificando a casa de vocês. Os seus filhos vão ver esses exemplos em vocês. E vão seguir esses exemplos. E vão gostar. E vocês serão referência para a sua própria casa, para a sua própria família. Aí, filho. Quando o filho, a pai fala, a mãe fala, o filho responde mal e grita. Irmãos, quando o filho grita, você tem que parar. Ele estiver mal criado, vem aqui. Vamos conversar, olha nos olhos dele. Por que você está fazendo? Por que você está agindo assim? Por que você está agindo? Como é que você está conseguindo agir assim? Deus não fez para ser assim. Não é isso que você tem aprendido. Existe uma maneira mais edificante, uma maneira mais saudável, que produz mais produtiva. Você, quando falar, você responde à altura do que eu estou falando para você. Agora, se você estiver gritando com o seu filho, aí ele vai dizer, você está falando mesmo não gritar, não, o senhor mesmo está gritando, a senhora mesmo está gritando. Então, irmãos, vamos cuidar. Amém, meus irmãos? Vamos cuidar. Se Deus edificar a nossa casa, irmãos, o inimigo não vai prevalecer em nada, nem na vida dos seus filhos, nem na vida do teu marido, nem na vida da tua esposa. Não vai prevalecer, porque Deus está edificando a sua casa. Mas como Deus edifica na minha casa, Ele está dizendo como fazer, e porque você está fazendo, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar os seus filhos. Ele vai abençoar a sua esposa, vai abençoar os seus filhos. Irmãos, não adianta você trabalhar até altas horas e levantar de madrugada
você não seguir as orientações do Senhor. Se você não seguir as orientações de Deus, irmão, vai ser em vão. Vai ser em vão. O Salmo 128 diz: bem-aventurado, feliz o homem. Aqui está falando do chefe da casa, o marido, o homem que teme o Senhor. Não apenas temer o Senhor, andar também no caminho do Senhor. E temer, irmão, no sentido temer aqui, é dar a máxima reverência, dar toda a atenção, toda a credibilidade ao que Deus diz. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda no seu caminho. Deus disse que você não vai andar pedindo esmola. Não vai pedir esmola. Porque do trabalho das tuas mãos você vai viver. Aqui no graças a Deus, do trabalho das tuas mãos você vai viver. Você não vai pedir esmola, não. Do trabalho das tuas mãos você vai viver. Aleluia. E tudo que você puser a mão para fazer, vai haver bênção. Não quer dizer que não haverá luta, que não haverá batalha, não haverá dificuldade. Deus não está prometendo isso. Mas está dizendo que você vai vencer e vai ser bem sucedido. Aleluia. Tem uma promessa. Tinha um marido que vivia reclamando da esposa. Uma cidade, não é aqui, uma cidade que nós moramos. Esse homem reclamava dessa esposa, mas reclamava dessa esposa, sempre reclamava, a gente orando. Já fazia acho que uns 7 anos que nós estávamos nessa cidade. Ele veio pedir oração porque a esposa era isso, aquilo. Eu falei, irmão, vamos ler o Salmo 128? Vamos ler. Abrimos o Salmo 128. Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor, a sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Por que a tua esposa é assim? Será que o Senhor não está agindo exatamente do jeito que Deus não está? Ao contrário ao que Deus está ensinando o Senhor com o marido, porque não é você que está precisando. Tua esposa não teve melhora? Não melhorou em nada? Peraí. Está escrito aqui, está escrito que a tua esposa será como uma videira frutífera. Não é qualquer coisa, não. Não quer dizer que isso, o homem casa e a mulher já tem todas essas qualidades, não, porque essas qualidades serão desenvolvidas da medida que nós vamos dando ouvido àquilo que Deus está nos ensinando. E Ele nos enche de poder para a gente poder viver. Deus enche você de poder para você viver aquilo que Ele está ensinando. Digam graças a Deus. Agora veja bem. A sua esposa será bênção, e os filhos serão como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. A Bíblia pega 2 figuras de frutos importantíssimos. Um é a uva, pé de uva, e outro pé de azeitona, da qual se extrai o precioso azeite de oliva, se extrai o pé da oliveira, que é o que produz azeitona. A Bíblia pega essas 2 figuras. Um para dizer que a esposa vai ser como a videira, a plantação de uva, e outro para dizer que os filhos serão como rebentos de oliveira, brocos novos de oliveira. É brocos que estão saindo e que amanhã estarão produzindo também. Então, meus irmãos, e diz assim: eis assim será abençoado, versículo 4 do Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É desse jeito. É desse jeito que Deus diz que você, como chefe de família, como marido, como um pai, é desse jeito que você vai ser abençoado. Por quê? Porque, irmão, Deus tem um compromisso com a palavra dele. E se você está ouvindo a palavra do Senhor, meus irmãos, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Quem acredita que pode vencer aqui? Eu acredito. Eu tenho vencido. Irmão, quer dizer para você seja na qualidade de mãe, de pai, de filho. Muitos aqui não são pais, são filhos. Temos pessoas bem jovens no nosso meio. Muitos na qualidade de marido, de esposa. Nem todos aqui é um marido, é uma esposa. Tem pessoas que são viúvas, tem pessoas que são solteiras. Não importa o teu estado civil, irmãos. Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa. Deus não exige que você acerte 100%, mas à medida que você vai dando ouvido, você vai começando a ter mais acerto do que antes. É possível ter mais acerto do Deus? Com certeza. Se nós deixarmos Deus edificar a nossa vida, a nossa casa, nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, meu Deus.
Te louvo porque eu tenho aprendido muito com a tua palavra. E eu acredito que todos aqui nesta manhã foram tocados pela palavra do Senhor. E que essa palavra é uma semente que foi lançado aqui no coração do irmão e da irmã. Venha crescer e dar frutos. O resultado dessa palavra sejam atitudes na vida deles que os levem à vitória. Que leve eles a uma maior prosperidade, não somente uma prosperidade financeira, mas uma prosperidade na fé, uma prosperidade no relacionamento, uma prosperidade, uma maior vitória na família, no trabalho, em todos os setores da sua vida. Pai, que o Senhor continue guiando a nossa vida, guiando o seu povo, que a tua palavra permaneça viva como ela é, eficaz como ela é, tocando no meu coração, no coração da minha família e na vida dos irmãos da sua família também. Pai, no nome de Jesus nós oramos, no nome do Senhor Jesus nós pedimos e nós agradecemos hoje para sempre. Pai, a direção que a tua palavra nos dá é a direção certa. Por isso, meu Deus, eu creio que todos podem vencer e eu me vencer em nome de Jesus. Quantos aqui querem aplicar na sua vida aquilo que Jesus Cristo, através da palavra, tem ensinado? Levante a sua mão direita. Aqueles que querem aplicar na vida. Quem não vai aplicar, não precisa levantar a mão, não. Mas você que quer aplicar a palavra de Deus na sua vida, levante a sua mão e diga: ó meu Deus, fala bem alto, ó meu Deus, eu ouvi a tua palavra e ela fará parte daqui para frente da minha vida, das minhas atitudes. Reina, Senhor, sobre a minha vida. Reina, Senhor, sobre a minha casa, a minha família e todo o meu viver, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.